vigiai e orai de Jesus ainda é bem atual. Vigie seus pensamentos durante o dia, vigie suas palavras, suas atitudes, e a sua prece alcançará o seu objetivo. A vigilância vem antes da prece. A vigilância impulsiona a prece para a busca dos seus sonhos, dos seus ideais, pedindo naturalmente saúde, paz, equilíbrio para o lar, para a família, a felicidade no trabalho, na vida, enfim. Mas a vigilância vem antes. Se você orar sem vigilância, a sua prece fica por aqui mesmo. Então a vigilância é uma força a mais que o espírito adquire e ele aí alcança os seus sonhos. Sonhos de pai, de mãe, de esposos, de chefe de família, de dona de casa, de filhos responsáveis, de filhos que sabem respeitar a vida, respeitar os pais, quem sabe já envelhecidos. São as preces poderosas que Jesus tem sempre uma mensagem lhe respondendo. São essas as pessoas que trabalham no centro espírita. São os chefes de família, os filhos responsáveis, a dona de casa, atuando em favor do filho, da paz, da dignidade da vida. São essas pessoas que trazem do céu à terra a paz e a esperança tão desejada. E a paz só existe com a existência do perdão e do amor. Aí nós adquirimos a paz. Ame e perdoe, e a paz se fará. Ainda que haja tumulto lá fora, o Cristo de Deus jamais abandonou ou abandonará a humanidade. Eu gosto muito de contar alguma coisa da minha vida, porque a experiência fortalece a nossa fé, a nossa convicção. Bem jovenzinha, bem criança, podemos assim dizer, eu já vi os espíritos, eles conversavam comigo, mas eu não sabia que era espírito, então eu chamava de coisas. Pai, as coisas estão chegando, as coisas estão dizendo. A primeira e a segunda vez meu pai procurou me dar alguma cobertura, mas depois ele começou a ficar aborrecido. Que coisas são essas, minha filha, que eu não vejo? Que coisas são essas que seus irmãos estão aqui e não escutam? E assim foi dos 9 anos aos 22 anos. Eu sofri com presenças e com a atuação dos espíritos, embora eles não fossem maus. Eles nunca me fizeram mal. O mal acontecia por causa do desconhecimento, da ignorância das presenças de irmãos nossos que já residem na pátria espiritual, mas que naturalmente convivem conosco, com a humanidade. E a humanidade, todos nós, desconhecemos esta beleza da eternidade e da comunicação dos espíritos. Durante esse tempo eu procurava a igreja, que era a religião dos meus pais. Eu contava para o padre no confessionário. Naturalmente ele entendia, porque eles são inteligentes e estudam a doutrina espírita para a paz íntima, mas não podem falar. E então naquela época ainda era mais difícil o padre se comunicar de forma espiritual com o povo. E o padre mandava eu fazer uma novena, me ajoelhar diante do tal altar e rezar tantos Pai Nosso, tanta Santa Maria, fazer uma novena. E eu obedecia, me ajoelhava diante do altar indicado, fazia a novena e ia esperando alcançar aquela paz. Mas ela não veio enquanto eu não conheci a doutrina espírita. Embora o padre quisesse me ajudar, ele não teve condições, não teve meios de ajudar, porque a doutrina que ele abraçou proibia-se falar na eternidade e na comunicação dos espíritos, como se o mundo tivesse desaparecido ali no túmulo, quando nós sabemos que o mundo espiritual prossegue e nós somos eternos. E aqui estamos sendo visitados e observados com milhões e milhões de espíritos
o espaço da nossa casa não fica tão vazio como o espaço que nós ocupamos fisicamente. Até um dia, então, eu no trabalho do Estado, lidando com muitos professores, muitos mestres, e alguns deles conheceram que eu tinha mediunidade. Então, um cidadão que até hoje eu devo muito àquele espírito, me explicou: você é médium, precisa procurar um centro espírita. Eu fiquei apavorada, me benzi, como a igreja me ensinava, e falei: cruz credo, eu não acredito nisso não, eu sou católica. E ele me falou: não tem nada a ver, você não conhece nada parecido, você nunca viu alguma coisa parecida com o que você vai conhecer no centro espírita. Como era uma pessoa digna, merecia meu respeito, eu procurei o centro espírita. Pela primeira vez assisti um trabalho, uma reunião espírita. Terminada a reunião, eu fui junto à mesa, como se você lá da assistência, que estivesse no centro pela primeira vez, viesse até aqui e falasse conosco. E eu falei para o cidadão: olha, é a primeira vez que eu entro no centro espírita. Quero lhes dizer que tudo que vocês falaram aqui eu já conhecia. Ora, eu tinha entrado, ali era a primeira vez que eu assisti uma reunião espírita, e tudo que vocês falaram aqui eu já conhecia. Não sabia que tinha uma religião que cuidasse do meu caso. Então, prezados irmãos, eu acho muito importante para todos nós, iniciantes da doutrina espírita, conhecer alguma coisa nesse sentido, com a presença física testemunhando, porque os espíritos se comunicam conosco, nos dão belas mensagens, mas a gente chega aqui e fala assim: olha, eu vi um espírito e ele falou assim comigo. É uma coisa que fica muito abstrata. Agora, o encarnado, já com 60 anos de trabalho neste campo, trazer uma mensagem assim, eu acredito que seja benéfico, que seja de muita valia para todos nós que estamos aqui há mais tempo e para todos que estão aqui pelas primeiras vezes. Os espíritos existem, se comunicam conosco, nos ajudam, mas também podem nos perturbar se não têm compreensão, não têm entendimento. Muitas vezes nem sabem que já desencarnaram, que já perderam o corpo físico. É preciso de um trabalho para ajudá-los, já que eles não aprenderam aqui na Terra. Quando encarnados, então vamos ensinar para eles a eternidade do Espírito e o valor e o poder que o Espírito carrega consigo, porque toda inteligência, toda bondade ou todo negativismo se encontra no Espírito, não é no corpo físico, não é no cérebro, que o cérebro também se desfaz com a morte do corpo. O Espírito vivifica, ele vence a matéria e continua vivendo os seus valores negativos ou positivos. Por isto, a doutrina nos chama, nos convida ao trabalho de progresso. Amai-vos uns aos outros, vesti-os nus, dai de comer a quem tem fome, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. E Jesus nos disse: eu vim para servir e não para ser servido. O primeiro e o primordial trabalho do Cristo foi de amor ao próximo, foi de ajuda ao semelhante, a partir das curas que ele fazia, com a imposição de suas mãos abençoadas, com suas palavras de luz, ele orientava os espíritos que perturbavam os encarnados. Pois bem, a primeira vez eu fui ao centro, a segunda, a terceira, a quarta, e assim foi, até minha mãe me falar: minha filha, por que você continua indo ao centro? E ela é uma pessoa boa, uma alma linda, pura. Por que você continua indo ao centro? Nós somos católicos, você já sarou, por que você continua indo ao centro? Aquilo para mim foi incrível ouvindo da minha mãe. Falei: mas minha mãe, escuta uma coisa, eu estive tantos 22 anos na Igreja Católica, ela não fez nada por mim, ela não pôde me ajudar. Os padres queriam, mas a igreja, a instituição católica não tem condições de ajudar o espírito em sofrimento. Então eu fui encontrar socorro, amparo, proteção, cura no centro espírita. Lá é o meu lugar.
Então a espiritualidade me ensinou, continuei falando com ela. Quando eu perguntei, estou curada, o que eu faço então? Os espíritos me ensinaram, fale com os outros o que nós falamos para você. Dê aos outros o todo o bem que nós te demos. E daí eu comecei a trabalhar e peço a Deus que na próxima existência Ele me conceda esta bênção de trabalhar em nome do Evangelho do Cristo, quem sabe, sem passar por aquela temporada dos 9 aos 22 anos, sofrendo pelo desconhecimento das coisas de Deus. Então nós, na atualidade, que temos todos os recursos, todos os meios de comunicação, todo o progresso que nós sabemos existem, não temos mais direito de dizer, eu não sabia. A doutrina espírita é divulgada por todos os cantos, por todas as formas. Os trabalhadores da última hora não se poupam para visitar o doente em nome do Cristo, fazer uma prece em nome do Cristo, falar da eternidade do Espírito, da comunicação dos Espíritos, da reencarnação como uma das grandes bênçãos de Deus, é a chance do recomeço. Então, nós estamos conversando com chefes de família que têm dificuldades em orientar os filhos. Nada melhor do que o estudo da doutrina espírita, não tem outra saída. E quanto mais nós deixarmos lá para frente, é mais tempo que nós estamos perdendo. Com todos esses anos de trabalho, ouvindo pessoas cultas e incultas, ricas e pobres, felizes e infelizes, jovens, crianças, a maioridade, a quinta idade, porque hoje não é a terceira idade mais, já é a quarta, quinta idade. A pessoa está aí no corpo físico. Nunca encontrei nenhuma mensagem melhor do que a que a doutrina espírita nos fornece. Ninguém, nenhuma filosofia, nenhuma informação que chegasse até a minha alma, ao meu coração, que desse melhor informação de Deus, de Jesus, da espiritualidade, da vida, enfim, do que a doutrina espírita. É a única. É ela que chega e pacifica sua alma, tranquiliza o seu espírito, ilumina suas decisões, lhe dá condições para que você supere as dificuldades que nascem dentro de nós, que atuam dentro do nosso lar, com as pessoas mais queridas. Nós temos que entender os seus limites, procurar ajudar sem condenar, amparar sempre. Não estou dizendo que nós, os espíritas, agimos assim, meu Deus, que beleza se fosse, mas temos todo o material para agirmos assim. Temos todas as informações do Cristo, dos seus mensageiros, para que sejamos assim, desta forma. Então nós precisamos passar para os outros o bem que a doutrina espírita nos faz. Nós não podemos fazer, por isso aconselhamos, estudem doutrina espírita, participem deste trabalho, porque daqui só sai coisa edificante, porque o comando é dos mentores espirituais, são eles que nos socorrem para que possamos dar testemunho da nossa gratidão a Deus, da nossa gratidão ao Cristo, da nossa plena certeza nas presenças e no amparo dos mentores espirituais, bem como, se nós não vigiarmos, teremos também como companhia espíritos doentes, espíritos sofredores, espíritos revoltados, espíritos inconscientes da sua posição de desencarnado. E a doutrina espírita está presente. Ela é luz que dissipa as trevas no nosso interior e do nosso derredor e se projeta junto àquele que de nós se aproximar, quer seja encarnado ou desencarnado. É uma luz que o vento não apaga. Ela é sublimada pelo amor divino que existe e cobre a multidão dos nossos pecados. Que Jesus nos abençoe a todos com saúde, paz, alegria espiritual. Desta vez, Jesus amigo, nós estamos vos entendendo, nós vos reconhecemos o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus por tudo, agora e sempre.